Entra em vigor novo imposto dos Estados Unidos contra o Brasil e governo vai acionar a Organização Mundial do Comércio. Polícia Federal abre inquérito para apurar repasses de Daniel Vorcaro à família Bolsonaro para o filme sobre o ex-presidente. Federação formada por PT, PCdoB e PV formaliza pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo do estado. Linhas de trem voltam a operar normalmente em São Paulo após CPTM retomar a administração. Frente fria avança pelo sudeste e provoca temporais em São Paulo e em estados da região. Receita Federal libera consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2026. Parque Ibirapuera recebe neste fim de semana a segunda edição do Festival PET, com entrada gratuita. Evento reúne atividades culturais, palestras sobre bem-estar animal e ações de adoção responsável em São Paulo. O TVT News, segunda edição, começa agora. Este é o TVT News, segunda edição, falo ao vivo aqui dos nossos estúdios da Avenida Paulista. A TVT se orgulha de ser a primeira e única TV dos trabalhadores do Brasil, agora com alcance nacional. Somos uma concessão pública e uma TV de verdade, trazendo jornalismo com análise, entrevistas exclusivas e sempre da perspectiva de quem constrói o país, ou seja, você. Se você tem antena parabólica digital, já pode assistir a TVT, com imagem e som em altíssima qualidade e totalmente gratuita. Sintonize pelo canal 555 por todo o Brasil. Para saber mais informações, acesse esse QR Code que vai aparecer aqui na tua tela. Em São Paulo, você pode nos encontrar também pela antena digital, canal 44.1, totalmente sem custos, ou seja, de forma gratuita. São Paulo e região metropolitana através dessa anteninha aqui, ó. No ABC Paulista, você nos assiste pela Claro TV no canal 512, na Bahia, pela TV Quirimurê, e no Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pela TV Com. Fique ligado na nossa programação, porque às 10h30 da manhã você acompanha ao vivo o TVT News, primeira edição, com a jornalista Thalita Galli, Laura Capriglione, Eduardo Castro e convidados especiais. E às 14h o encontro é no Sem Censura, comandado pela Cissa Guimarães. Anote os nossos destaques. Na terça, às 9h, tem o Conversa Sem Curva. Na quinta, você confere o Juca Kfouri Entrevista. Na sexta, é dia de muito ritmo com Samba na Gamboa. No sábado, tem o programa Combinado com Bigode e o melhor da nossa sétima arte. Já somos mais de 1 milhão no YouTube. E você pode nos assistir e nos acompanhar por lá também. Aliás, lá você pode deixar seu comentário, votar nas nossas enquetes, sugerir pauta e, claro, deixar seu like, porque é importante. Já aproveita e se inscreve no canal YouTube Rede TVT. Acesse tvtnews.com.br para conferir a programação completa e o melhor da notícia, porque o Brasil do futuro acontece aqui e a TVT é feita com e para você. Participe. 16h06. O Brasil chegou ao menor índice de mortes violentas intencionais desde o início da série histórica em 2012. A queda registrada em 2025 demonstra que políticas de segurança pública, inteligência e integração entre as forças policiais podem produzir resultados concretos. No entanto, por trás desse avanço, há uma outra chaga que insiste em ferir a sociedade. Enquanto a violência letal geral diminui, a violência contra as mulheres, o feminicídio, continua em viés de alta.
uma tragédia que revela que a violência de gênero é um dos nossos desafios mais profundos. O Estado brasileiro tem buscado articular uma resposta mais ampla nos primeiros 100 dias do Pacto Brasil entre os três poderes para o enfrentamento do feminicídio. O tempo médio para a concessão de medidas protetivas caiu de 16 para cerca de 3 dias. Também foram ampliadas as penalidades contra agressores, fortalecida a rede de atendimento às mulheres e intensificadas as ações de prevenção e mudança cultural. São avanços importantes que demonstram que o combate à violência contra as mulheres exige ação coordenada, contínua e compartilhada entre todas as instituições do Estado. Contexto: entrou em vigor hoje a lei que autoriza a venda de spray de pimenta para mulheres maiores de 18 anos como instrumento de autodefesa. A medida busca oferecer uma resposta a quem se encontra em situação de risco. E sobre essa nova lei que nós queremos a sua opinião, é sobre ela. Você acredita que a liberação do spray de pimenta vai contribuir para a proteção das mulheres? Sim ou não? Vote aí na nossa enquete. Você que está pelo YouTube já sabe, é só ir ali na caixinha de comentários que você vai achar a nossa enquete. Você que está pela TV, você pode continuar assistindo pela TV. Abre o teu celular, abre o YouTube, põe lá, Rede TVT. Você vai achar a nossa transmissão de hoje. Para facilitar, a nossa equipe preparou um QR Code que você pode virar a câmera do teu celular que você já vai direto para o nosso canal do YouTube. Como eu falei, tem mais de 1 milhão de pessoas lá já inscritas. Né? E lá você pode deixar comentário, receber notificações sobre novidades, rever edições anteriores, tanto do TVT News primeira edição e o segunda edição, o Conversa Sem Curva, os programas do Juca. Você pode desfrutar de bom conteúdo no nosso canal do YouTube. Combinado? Se inscreve lá, já aproveita e dá um joinha na transmissão de hoje. 16h09. O inquérito aberto sobre os repasses de Daniel Vorcaro para o filme sobre Jair Bolsonaro vai investigar suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção. A apuração envolve o banqueiro, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e empresários. A Polícia Federal também vai mapear emendas parlamentares de Flávio para checar se houve favorecimento ao Banco Master. O pedido de diligência foi feito pela Procuradoria-Geral da República e enviado ao Supremo Tribunal Federal. Os indícios apontados pela PF envolvem conversas em que Flávio Bolsonaro pediu dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse sobre a vida de Jair Bolsonaro. Ao todo, o ex-banqueiro repassou 61 milhões de reais. A suspeita é de que os recursos possam ter bancado despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele mora desde fevereiro de 2025, o que o ex-deputado nega. A Polícia Federal também quer saber se os recursos de Daniel Vorcaro foram usados em outras ações de aliados de Jair Bolsonaro junto ao governo de Donald Trump. Olha, pode ir puxando, viu, gente? Pode ir puxando, porque, veja só, puxaram uma peninha, saiu uma galinha, daquelas galinhas, né, que estão, inclusive, prenha. Né? Aí começaram a puxar, continuaram puxando. Aí saiu logo um galinheiro. E agora, por último, puxaram mais um cadinho e saiu uma granja inteira. É só puxar o fio, porque é muito dinheiro, mas é muito. A gente sabe que alguns desses personagens citados aí gostam de montanhas de dinheiro, de mansões, aliás, a grande maioria deles, né? E o deputado, aliás, o senador Flávio Bolsonaro, que negou a princípio que conhecesse o Vorcaro ou que o Banco Master estaria financiando o filme, e depois acabou dizendo que mentiu porque era uma
cláusula. Né? Bom, eu estou torcendo aqui para a gente resolver isso antes das eleições. Tem muita gente que prefere o Flávio Bolsonaro disputando as eleições, etc. Eu também gostaria que ele fosse até o fim, porque eu acho que nada melhor que uma resposta das urnas para quem atenta contra a democracia. Mas a justiça não pode ter cálculo eleitoral. Nós precisamos resolver isso o quanto antes. O presidente Lula visitou nessa semana a fábrica da Avibraz em Jacareí, no interior de São Paulo. A empresa é uma das principais indústrias de defesa do país e fabrica os sistemas Astros, usado para lançar foguetes e mísseis, além de veículos e equipamentos militares. Depois de 4 anos de produção parada e de uma grave crise financeira, a fábrica retomou as atividades em maio, com recursos de investidores privados. Cerca de 500 trabalhadores foram recontratados. Que maravilha, né? Olha aí, ó. Eita, nós. É esse tipo de notícia que eu gosto de oferecer aqui para vocês, viu? Olha aí que bacana. 500 famílias, né, que tiveram um membro, né, contratado. Gente, o desemprego é a pior coisa que existe, sobretudo para essa população menos vulnerável, que são operários, técnicos. Né? Muito bem, aí ó, que bacana. É o Brasil voltando aos trilhos. Né? A federação formada pelo PT, PCdoB e PV formaliza nesse sábado, amanhã, em Campinas, a pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo do estado de São Paulo. O evento vai reunir o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, com o objetivo de apresentar uma aliança ampla voltada ao eleitorado paulista. A estratégia editorial e de discurso da chapa prevê abordar os impactos das tarifas comerciais dos Estados Unidos sobre a indústria e o agronegócio do interior, avaliar o modelo de privatizações de serviços públicos como a Sabesp e debater as diretrizes de segurança pública para o Estado. Durante o encontro, também serão anunciados os nomes dos suplentes para as candidaturas ao Senado de Marina Silva e Simone Tebet. Após a ratificação dos candidatos da federação e dos partidos aliados, a ata será encaminhada à Justiça Eleitoral para registro formal das candidaturas. O PT avalia indicar para as 2 suplências de Simone Tebet o advogado Laio Correia Moraes, ex-chefe de gabinete de Fernando Haddad na Fazenda, e a vereadora de São Bernardo do Campo, Ana Anice, primeira mulher negra eleita na cidade. Já as vagas como suplente de Marina Silva são disputadas por PDT, PV e PSOL, que avaliam indicar, respectivamente, o sindicalista Antônio Neto, o vereador paulistano Roberto Trípoli e o ex-deputado federal Ivan Valente. 16h15. Boa sorte para o professor Fernando Haddad. Né? É uma disputa acirrada aqui em São Paulo. Né? A gente está aqui todos os dias trazendo notícias do Brasil inteiro, mas sobretudo aqui, não só da capital de São Paulo, mas do estado de São Paulo. Eu vou falar uma coisa para você. O atual governador vai ter dificuldade aí, viu? Vamos dar uma olhadinha na nossa audiência, porque são 16h16. Temos aí já, não? Ah, que maravilha. Olha aí, ó. Que bonitinho. Boa tarde, Dom e comunidade de TBT. Sextou, diz o Reginaldo Moreno. Sextou, excelente sexta-feira para você e um ótimo final de semana aí para você e para todos e todas. Jornalismo com credibilidade tem nome, TBT. Boa tarde, Flávio Boavista do Ramos, Amazonas. Abraço para você, meu irmão. 16h16 ainda. Boa tarde, Dom e toda a sua equipe. Não aguento mais ouvir sobre a família falsária. Cada dia um golpe e um teatro, diz a Ruth Marola. Olha, Ruth, você tem toda a razão, viu? Você tem toda a razão. Vira e mexe, pelo menos 1, 2 vezes por semana eu penso a mesma coisa. É o Bolsonaro, é o filho do Bolsonaro, é a mulher do Bolsonaro, é o irmão do Bolsonaro.
é o outro filho do Bolsonaro. É uma loucura, é notícia que não acaba mais. E ainda mais agora que eles estão numa briga danada dentro da família, né? Aí eles ficam plantando coisinhas, né? E sabe por que eles ficam plantando coisinhas? Para a gente não dar esse tipo de notícia que a gente deu agora, né? Para ter uma outra pauta. Mas nós não vamos ficar aqui falando de briga interna de família, não. Aliás, eu estou torcendo para briga. Vamos lá. Obrigado, Ruth, querida. A gente uma hora se livra disso, viu? Dessa família não escapa um, diz o Guilherme da Silva. É isso aí, né, cara? A justiça que está dizendo aí. Não somos nós que estamos inventando nada aqui, não. Nossa função é só dar a notícia. Boa tarde, gurizada. Já está ficando chato essa inoperância da justiça brasileira. O que precisa acontecer para darem um chega para lá nesses bozoloides? Manterem o Lula ou algum ministro no STF. Manterem o Lula? É isso mesmo? É o Abílio Pedroso, meu amigo. Eu não entendi o finalzinho ali. Manterem o Lula ou algum ministro do STF? Será que é matarem? Manterem o Lula. Bom, vamos lá. Depois ele me explica pelo zap aí, o Abílio Pedroso. Meu querido, eu vou falar, eu acho que a gente está caminhando bem, sabia? Eu às vezes também tenho vontade, né, de que a justiça resolvesse na hora. Mas aí sabe o que vai acontecer? Aí fica aquela coisa, não, mas o processo, não sei o quê. Então tem que dar todo o direito da ampla defesa para esses caras. E eu não sei não, né? Eu acho que vai ter mais membro da família dando no pé. Eu tô com essa sensação. Vamos aguardar. Pode rodar, por favor. Obrigado, Abílio Pedroso. Aí, outro dia eu falei da churrascaria que você me levou lá em Porto Alegre. Mas, né, as 2 vezes que eu tive, eu fui lá contigo. Depois você manda o nome aí, porque eu esqueci, rapaz. Abraço, meu irmão. Carlos Prati, pra cima dessa corja com Haddad de governador. Boa tarde, Carlos Prati. Abraço pra você, meu irmão. Obrigado por estar sempre aqui com a gente e pela interação também no nosso chat. Vamos em frente, 16 e 19. Olá, do Ernesto. O spray de pimenta pode ser uma defesa, mas tenho receio que seja usado contra inocentes, inclusive com crianças. Tem de tudo nesse mundo de hoje, diz a Renata Geribello. Você sabe que, assim, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente já pensa em qualquer coisa para abafar isso, né? Aliás, em Torres, cidade litorânea do Rio Grande do Sul, rolou uma história lá que uma mulher acabou denunciando um cara lá, né, por agressão e tal, e aí a irmã do cara montou um Instagram para juntar denúncias contra o próprio irmão. Começou a aparecer cada coisa e vem os relatos das vítimas. É inacreditável. E um cara que transita, né, naturalmente no meio de todo mundo. Nós precisamos criar essa cultura, não é de cancelamento não, viu gente? É criar uma cultura de usar as redes sociais de forma positiva. Apareceram mais de 10 mulheres. Então, a crueldade, a perversidade que esse tipo de sujeito, que eu não sei nem se dá para chamar de homem, né, comete. Então, quando aparecem essas soluções paliativas, né, a princípio eu falo, dá um porrete, põe um segurança para cada mulher. A gente pensa em um monte de coisa. Eu acho que é válido, também tenho essa preocupação, né, porque o spray de pimenta não é uma coisa, né, tranquila. Isso pode, inclusive, começar a ter mais circulação, porque o pessoal, o Bolsonaro, no governo dele, veio com aquela ideia de liberar arma para todo mundo. As armas foram cair, a grande maioria, na mão da bandidagem. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com essas coisas. Eu acho que tudo que venha para somar para a defesa das mulheres, melhor. O Bolsonaro, né, há pouco tempo, dizia que cada mulher agredida tinha que ganhar uma arma, né? Então, eu não sei. Eu acho que vai ficar todo mundo, né, dente por dente, olho por olho. A tendência é ficar todo mundo cego e banguela, né? Então, não sei bem se é esse o caminho, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a nossa enquete. E eu vou adiantar uma coisa para vocês. Vocês viram lá no texto da enquete,
mulheres que demoravam 16 dias para ter uma medida protetiva. Agora saem 3 dias. A gente pode falar, nossa, diminuiu bastante. Gente, isso tem que ser imediato. O Estado tem que ter condições de avaliar na hora. Porque se a mulher está pedindo medida protetiva, é porque o cabra está atrás dela. Então, 2 horas depois, se ela sair da delegacia sem a medida, ou do juiz, né, do fórum, sem a medida, ela pode ser morta na esquina. Vai ter que ficar 3 dias escondida, até sair a medida protetiva, que muitas vezes nem resolve. Então, para além dessas questões aí, tem outros mecanismos da nossa legislação que tem que ser mais rápido. Esse daí é um. 16 dias, baixou para 3. Todo mundo, que legal, baixou para 3. A mulher vai ficar 3 dias se escondendo. E a gente já cansou de falar que delegacia da mulher tem que ser 24 horas, 7 dias por semana. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente sabe que as delegacias da mulher fecham na sexta-feira, 7 da noite. E o índice maior de violência contra a mulher e feminicídio é justamente aos finais de semana ou no período noturno durante a semana. E as delegacias especializadas em combate a esse tipo de crime fecham 19 horas. Então, para além do spray, que eu acho importante, etc., mas nós precisamos fazer funcionar, né? Preparar delegacias, gente para acolher, né? Tá cheio de gente aí que o cara matou a ex-companheira ou a companheira, mesmo a mulher tendo medida protetiva, né? Agora, também tem uns cabras que vai parar na cadeia porque tenta se aproximar. Acho que esse é o caminho. Boa tarde, Dom Ernesto. É lamentável que a Lei Maria da Penha seja reconhecida internamente. O Flávio Rachadinha quer que ser presidente da República, diz que é apenas um pedaço de papel. Essa gente é desrespeitosa. E agora eles estão olhando a pesquisa, a última pesquisa da Quest traz que nós temos 11% de eleitores ainda pensando em quem vão votar, indecisos. Desses 11%, 66% são mulheres. Eles estão doidos aí correndo atrás, né, de uma vice-mulher, de fazer discurso para as mulheres. Só que esses caras, se apertar, é igual o zagueiro ruim, apertou, entrega. Né? Ele vai se manifestar e fala esse tipo de absurdo. Aliás, os nossos vizinhos aqui, como é que chama? O Brasil Paralerdos, ou Brasil Paralelo, produziu um documentário, gastaram um dinheirão. Eu queria saber quem financia esses documentários. Que coloca a Maria da Penha como algoz do macho escroto que tentou matar ela. É demais, né? Vamos em frente. Obrigado, Marilda Paulo, é isso, né? Marilda Paulo, beijo pra você, queridona. Excelente sexta-feira. Não basta torcer pra briga, tem que jogar areia. Boa, rico de esquerda, adorei. Tem que jogar areia. Boa, vou colocar no meu vocabulário aqui, no meu repertório. Churrascaria Giovanazzi, simples, carne boa e preço honesto. Exatamente. Churrascaria Giovanazzi. A última vez que eu tive aí em Porto Alegre, eu pedi para minha cunhada me levar aí também. Obrigado, viu, querido Abílio Pedroso? Aliás, deixa eu já fazer um merchan aqui. Quem é do Sul precisa ir na Giovanazzi. Como é que é o nome? Volta ali um pouquinho, por favor. Eu tô demais, né? 3 segundos eu esqueço o nome. Giovanazzi. Aliás, a maior parte do povo gaúcho conhece. Conhece, Natasha? A Giovanazzi, não? Tá feita a dica. O Valério conhece, que a gente já conversou sobre ela. Valeu, Abílio Pedroso. Vamos dar mais uma volta aqui pelas notícias. Boa tarde, Ernesto. Começa o melhor programa de notícia do Brasil, TVT News. Valeu, Pedro. Aí, meu irmão. Olha que mensagem bacana, né?
Essa, obviamente, é uma linguagem figurativa, o melhor programa de notícia do Brasil, mas a gente fica feliz que vocês reconhecem o nosso trabalho. Portanto, receba nosso abraço em meu nome aqui de toda a equipe da TVT, receba nosso abraço, a nossa gratidão pelas palavras, né, confortáveis e elegantes. Obrigado, Pedro. Vamos em frente. Na capital paulista, as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade operam normalmente nessa sexta-feira. Os trilhos foram retomados pela CPTM pelos próximos 90 dias. Ontem, a operação pela Trivia Trens teve uma falha grave. Aliás, 3 falhas graves. Uma delas, a mais grave, pegou fogo logo cedo, né? No início do dia, 6 horas da manhã. Um incêndio em um trem parou o serviço no horário de pico e obrigou passageiros a caminhar pelos trilhos. O contrato de concessão à iniciativa privada prevê que nos primeiros 180 dias da operação comercial, a concessionária pode pedir a compensação de custos e revisão de metas. Isso vale se ficar comprovados que os defeitos nos trens decorrem da falta de revisões antes da transferência. O contrato também define que o governo assume os custos de reparos quando houver falhas de manutenção preventiva anteriores à passagem da operação. O acordo já previa uma fase de transição para identificar as condições da frota e da infraestrutura. Durante esse período, relatórios foram produzidos para registrar pendências técnicas e as responsabilidades de cada parte. Bom, privatiza que melhora, não é essa conversa dessa gente? Eu estou falando que o governador Tarcísio, depois as pessoas falam, você implica com o Tarcísio. Não é que eu implico com o Tarcísio, gente. Ele falou que ia privatizar a Sabesp, todo mundo avisou, moradores, movimentos populares, a oposição, não faça isso, a água é um bem público e etc. Ele bateu uma maior boca com todo mundo, se bancou, deu entrevista dizendo, olha, o preço vai diminuir da água. Sabe o que aconteceu? O preço subiu e a água está com gosto horrível. E em muitos lugares nem chega a água ou tem um tempão, a maior parte do dia sem água. Aí, trens, não privatiza. Vocês têm aquela imagem aí, produção, dele batendo com a marreta lá, com o martelo do leiloeiro, não? Se tiver, ontem vocês me arrumaram de surpresa, assim, foi bom, porque é bacana mostrar isso todos os dias que a gente falar sobre privatização, porque ele é fissurado. Nós vamos mostrar, o Guizão já está separando, né, Tião? Ele é fissurado, né, pela privatização. De verdade. Aí agora acontece essa tragédia. Tem muita gente que fala, não, outro dia alguém escreveu para mim, não, isso não é tragédia, porque não morreu ninguém. Ah, não, sai de casa às 5 horas da manhã para tu ir para o trabalho, né? Olha lá a imagem aí, ó. Acorda às 5 horas da manhã, lá na Zona Leste, para você ir trabalhar no centro da cidade ou qualquer outro ponto, né? Aí 6 horas da manhã, tu tá dentro do metrô, o metrô pega fogo e as portas estão trancadas. Né? Aí o cara lá, o cara da empresa disse que não, que é protocolo, tem que ficar trancado. Imagina isso, gente. E aí tá aí, ó. Vamos ver o governador aí, quer ver? Dá só uma olhada, ele comemorando. Olha lá, ó. Isso aí foi uma licitação para ver quem pegava uma parte, se não me engano, né, que esse aí foi logo no começo do governo dele, né? Pegava uma parte do Rodoanel. Uma loucura isso, gente. Então, né, você que reclama aí, o Dom Ernesto fica no pé do Tarcísio todos os dias. Falou, gente, o papel da imprensa é esse aqui. Né? Não tem nenhum exagero aqui no que a gente está falando. Estou fazendo questão de pôr essa imagem aí para vocês verem o quanto esse homem, né, carioca da gema, ele gosta das privatizações. Né? Ele estava comemorando como se fosse um gol do Corinthians, ele na Gaviões. Gol! E um bando de puxa-saco aplaudindo o cara. Eita, né? Eu detesto mexer no meu penteado. Vamos em frente. Um estudo revelou que 10 em cada 10 calçadas da cidade de São Paulo não oferecem infraestrutura adequada para a circulação de pedestres. Confira na reportagem da querida Daiane Ponte.
Se locomover em uma cidade do tamanho de São Paulo nunca foi tarefa simples. E para quem precisa andar a pé, a realidade ainda está longe do ideal. Um estudo publicado pela Revista de Saúde Pública da USP revelou que 100% das calçadas da capital paulista não oferecem infraestrutura adequada para os pedestres. Mas lá no artigo, quando a gente vê a características negativas de calçadas, só 0,1% das calçadas avaliadas não tinham características negativas. Praticamente 100% da amostra avaliada tem calçada, só que calçada em péssimas condições. Porque como a gente avalia os trechos, em algum trecho tinha calçada. Só que 99%, se a gente olhar lá para as características, o percentual de ausência do atributo, na tabela 2 do artigo, 99% tem alguma característica negativa de calçada. Ou seja, são calçadas com muitos problemas. Enquanto em boa parte da região central as calçadas contam com piso tátil, rampas de acesso e melhores condições de circulação, em outras regiões da cidade o cenário é bem diferente. Buracos, desníveis, falta de manutenção, lixo acumulado, entre outros problemas que tornam o deslocamento mais difícil para todos, mas especialmente para quem tem deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Nós temos uma característica absolutamente comum na cidade de São Paulo, e não apenas na cidade de São Paulo, né? Que os territórios de exclusividade branca, que são as áreas de mais alta renda, em geral têm uma infraestrutura e uma qualidade urbanística muito melhor, e ela vai piorando na medida em que esses territórios vão ficando cada vez mais populares e, portanto, cada vez mais não brancos. Me parece que isso também significa uma diferenciação e uma espécie de racismo na constituição da cidade que não respeita e não promove as condições de saúde e bem-estar de forma igualitária para o conjunto da população. O centro de São Paulo, ele é o lugar que tem melhores condições. E aí você até entende, né, que as regiões mais centrais são melhores organizadas. Mas os outros bairros mais periféricos acabam tendo condições piores. Isso representa uma desigualdade muito grande na cidade de São Paulo, né? E não caminha sozinho. Nossos dados, eles não são isolados de outros problemas sociais que a cidade de São Paulo tem. Quando você aproxima esses dados de levantamentos como o mapa da desigualdade, você vai ver que o IDH ele é melhor em regiões centrais, ele é pior em regiões mais periféricas, expectativa de vida é melhor nas regiões centrais. Então, a gente está falando de infraestrutura urbana, de calçada, de acessibilidade, de segurança também, né? Porque a gente envolve homens e mulheres e a relação com o ambiente para homens e mulheres para atividade física é diferente. Então, você não tem só essas características. A legislação do município determina que a fiscalização das calçadas e passeios públicos é de responsabilidade das subprefeituras, tanto por meio de ações programadas, quanto a partir de denúncias registradas pelo Serviço 156 por telefone ou pela internet. Mas a mesma lei também estabelece que a manutenção das calçadas cabe ao proprietário do imóvel, que deve mantê-las em condições adequadas de conservação, acessibilidade e segurança para os pedestres. É um absurdo que o espaço fundamental para as pessoas poderem se deslocar é completamente negligenciado como política pública. Na verdade, a equação que a gente tem hoje em relação às calçadas é que cada proprietário é responsável pela manutenção, né, e pela produção e gestão da calçada em frente a seu imóvel. Então já começa a ter um problema enorme, né, de não ter um projeto único, de não ter uma continuidade, muito menos uma fiscalização de tudo isso, mas, sobretudo, não entender que a calçada é um espaço público da maior importância. Caminhar pela cidade muitas vezes não é uma escolha, mas uma necessidade. E quando as calçadas são inseguras ou mal conservadas, o prejuízo vai além da mobilidade. A população perde a oportunidade de transformar o deslocamento em uma atividade física, além de ter limitado o direito de circular e viver a cidade com segurança e qualidade. Isso faz com que as pessoas não sintam prazer em estar naqueles ambientes, né?
elas deslocam, usam aquele ambiente por necessidade, não por vontade. E a gente tem que pensar que a saúde pública e a atividade, porque a atividade física hoje é um dos, a inatividade física, no caso, é um problema muito grande de saúde pública. Mais informações sobre o estudo e condições de calçadas e passeios na capital paulista, você confere na reportagem de Gihanna Rodrigues no tvtnews.com.br. Para acessar, basta apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está na sua tela. Ó, posso falar uma coisa para vocês? Na periferia, o problema fica pior. Tá? Tem muita região que teve uma ocupação do solo de forma desordenada e etc. Agora, não é só na periferia. Eu fui descer a Casa Branca esses dias para ir no cartório, esses dias não, já faz uma pá de dia, para falar bem a verdade. Fui descer para ir no cartório, eu tomei um capote, que vocês não têm noção, rasgou a minha calça, meu joelho ficou carne viva. Aí que eu fui me tocar e olhar para o chão mesmo, é cada buraco. Eu enfiei o pé no buraco que afundou. Eu fico imaginando pessoas, né, apesar de eu não ser tão, né, mais novo assim, mas eu fico imaginando senhoras, né, ou pessoas com criança no colo, por exemplo. Parabéns para a querida Daiane, nossa competente repórter, e para a Gihanna Rodrigues, que fez essa matéria, que está aí no nosso site. Deixa eu só fazer uma correção aqui, porque eu acabei de receber um WhatsApp da minha mãe. E minha mãe disse, você falou metrô. O incêndio não foi do metrô, foi do trem. Verdade, mãe. Me desculpe. Primeiro, desculpe a minha mãe e a você que está nos assistindo pela bola fora aqui, não é mesmo, Breno? A mãe do cara precisa puxar a orelha dele, né? Na próxima segunda-feira, dia 27 de julho, Marielle Franco faria 47 anos. Mulher negra, LGBT, cria da favela, socióloga e defensora dos direitos humanos. Marielle foi assassinada em 2018, a mando dos irmãos Brazão, mas eles não conseguiram calar a sua voz. O Instituto Marielle Franco luta por justiça, pela memória e multiplica o legado da vereadora. Para marcar o aniversário de Marielle, o Instituto lança na próxima segunda a Agenda Marielle Franco, um instrumento político feito coletivamente para a construção de um novo Brasil. E quem traz mais informações sobre essa agenda é o Giovanni Oliveira, coordenador de Justiça e Democracia do Instituto Marielle Franco. Boa tarde, Giovanni, seja muito bem-vindo aqui ao TVT News, segunda edição. Tudo bem? Boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço, muito bom estar aqui. Muito obrigado por receber a gente. Muito bem. Bom, primeiro fala um pouquinho sobre essa Agenda Marielle Franco. Serviço, quando que vai acontecer, qual é o conceito do trabalho, o evento que vocês estão produzindo. Manda ver aí, Giovanni. Maravilha. A Agenda Marielle Franco é um projeto aqui do Instituto que a gente lança desde 2020, né, que foi a primeira eleição municipal desde que nos tiraram Marielle. E ela tem o objetivo de defender e multiplicar o legado político de Marielle, né? Mais do que falar sobre Marielle, a gente defende que é preciso fazer como Marielle Franco. Então, desde 2020, o Instituto ele sistematizou todo o legado da atuação parlamentar de Marielle nessa agenda, né? Então, a gente tem práticas políticas que todo candidato e futuro eleito, né, e eleita deve exercer a partir do que Marielle fazia enquanto prática política, né, cotidiana, e também uma série de propostas de políticas públicas organizadas em 9 eixos programáticos, assim, desde justiça racial, justiça econômica e social, até esporte, que é um eixo novo que a gente está lançando nessa edição de 2026. Então, a Agenda Marielle Franco é essa ferramenta que a gente coloca aqui no Instituto como uma ferramenta popular para o fortalecimento da democracia a partir, né, das demandas dos territórios e desse horizonte político que o legado de Marielle apresentou para a sociedade brasileira e para o mundo inteiro também. Então, é uma agenda que ela é construída com muitos movimentos sociais. Ao longo desses 6 anos, a gente dialogou com mais de 500 movimentos sociais, organizações da sociedade civil e coletivos e ativistas também. E, claro, existe uma etapa com uma validação de especialistas
especialistas em cada uma dessas áreas, desses eixos que validam essas propostas, e a gente coloca à disposição das candidaturas que acreditam em um outro projeto de país, né, mais democrático, popular, feminista, antirracista, anti-LGBTI-fobia, com justiça ambiental e climática, com a defesa da terra e do território, da favela e da periferia. E essa é a perspectiva da agenda, né, de colocar uma democracia a favor da população e que tenha o povo no centro e nunca à margem das decisões políticas e de tudo que organiza a nossa vida, a nossa sociedade. Essa é a agenda e o que a gente tem defendido aí nesses 6 anos de história. Giovanni, querido, eu vou te falar uma coisa. Estou muito feliz de estar conversando com você, através de você, com o Instituto também, porque todos nós sofremos muito, não só com o brutal assassinato da Marielle e do Anderson, mas depois de todo o processo e tudo que o país viveu, do ponto de vista da gestão pública durante esses anos, né, que se passaram, sobretudo os 4 anos depois que se passaram da morte da Marielle. Agora há pouco eu disse, né, que a Marielle segue viva, suas ideias, sua luta, sua garra, e o Instituto tem um papel, né, importantíssimo nessa questão. A Marielle é muito lembrada por todo o campo progressista, democrático, inclusive, e obviamente de esquerda nesse país, e ela certamente inspira, né, muitas mulheres desse Brasil. Eu às vezes penso na Marielle e imagino o quadro político que essa mulher não seria hoje. Mas aí a gente vê Érica Ailton, né, Sâmia, tantas outras parlamentares, né, grandes quadros também da política, fazendo o bom combate. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Marielle, a história de vida, de luta da Marielle, inspira muita gente por esse Brasil. Bom, para além dessa agenda Marielle Franco, que eu já estou achando sensacional, começa segunda-feira. Agora, importantíssimo, nesse momento que a gente vive, né, vai viver agora em outubro, a maior festa da democracia, que é a eleição, né, o voto popular, direto. Por tudo isso, eu acho muito importante e parabenizo vocês pela criação da Agenda Marielle Franco. Para além desse ato, né, dessa proposta, o Instituto tem trabalhado em outras frentes. Também, como é que está a agenda aí de vocês? Sim, a gente tem trabalhado em algumas frentes aqui no Instituto, né? A gente trabalha com a frente de democracia e justiça, né? Enfrentamento a violências institucionais. A gente também trabalha na frente de memória e cultura. Tem o Festival Justiça por Marielle Anderson, que a gente faz a cada 14 de março, né? De todos os anos, cobrando respostas na luta por justiça, entendendo também que Justiça por Marielle Anderson justiça para todas as vítimas da violência do Estado. Então, a gente tem um diálogo muito importante com o movimento de mães e familiares de vítimas, né, da violência do Estado. Então, a gente faz esse festival todo 14 de março. E nessa semana, né, assim, do mês de julho, do Julho das Pretas também, que o Instituto vai estar participando, no dia 27, para além do lançamento da agenda que vai estar acontecendo no centro do Rio, né, a partir das 5 horas da tarde, a gente também vai estar tendo um ato ecumênico religioso na Igreja da Candelária a partir das 10 horas da manhã. E no dia anterior, no domingo, né, no dia 26, tem a marcha de mulheres negras aqui no Rio de Janeiro, que vai começar a partir das 10 horas, lá na Praia de Copacabana, enfim, marchando, né, por reparação e bem viver, desde da marcha do ano passado, que foi a marcha, né, de 10 anos, desde a primeira marcha em 2015. Então, o Instituto vai estar também nessas agendas que são agendas fundamentais, das quais a gente também faz parte dentro do nosso projeto aqui, dentro dos programas que a gente trabalha também com enfrentamento à violência política de gênero e raça, acompanhando diversos casos que chegam para a gente cotidianamente, infelizmente, né, de violência política,
Então, enfim, a gente produz pesquisa, produz dados de inteligência, mas a gente também, além de fazer campanhas, né, de conscientização, de mobilização, nós temos essas frentes, temos a rede de sementes de Marielle, que é a rede de jovens ativistas que acreditam e se inspiram nesse legado também, né, nessa força que Marielle é e que Marielle tem, mas são essas as frentes do Instituto que a gente tem trabalhado, inclusive a nossa diretora, filha de Marielle Franco, Luiara, está agora no congresso em Cali, também falando sobre o Instituto, o trabalho do Instituto, principalmente na perspectiva da memória e do enfrentamento à violência política de gênero e raça. Então, a gente tem essas linhas de atuação, né? Mas eu só queria dialogar, se for possível, né, se você me permitir, que você citou algumas, né, desses quadros políticos de mulheres e mulheres negras cis e trans, né, que a gente tem no campo progressista muito bem, e que bom, e só para dizer também que, né, essa agenda, a gente colhe esses compromissos, as pessoas se comprometem e depois de eleitas a gente faz um trabalho com elas também. Então, ao longo desses 6 anos de história, por exemplo, das parlamentares que são signatárias da Agenda Marielle Franco, fazem parte dessa rede, delas já conseguiram aprovar mais de 450 leis da Agenda Marielle Franco nesses 6 anos de história. Então, por exemplo, a Érica Hilton, a Samia Bonfim fazem parte da rede que a gente chama de Bancada Marielle Franco, defendendo esse projeto, defendendo essa agenda, todas essas propostas nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, para a gente seguir avançando. Ao todo, a gente tem aí 92 parlamentares que fazem parte dessa rede, que se comprometeram e foram eleitas. Então, além da gente sistematizar tudo isso, a gente acompanha e fortalece, né? Tem Plantando Sementes, que desde 2021 a gente fez um que foi protocolando todos os projetos de lei apresentados por Marielle em todas as câmaras e assembleias a partir dessas parlamentares. Então, só para dizer que é isso, é uma agenda, é uma ferramenta de mobilização. A gente está lançando um guia de bolso também para trabalhar nos territórios, mas a gente também faz esse acompanhamento, cobrando compromisso e fortalecendo, para a gente avançar, né, nesse horizonte para conseguir alcançar esse sonho que Marielle dedicou sua vida. E aí, só queria dialogar com você, que eu achei talvez pertinente aqui, assim, dialogar contigo, que é muito importante. Giovanni, muitíssimo obrigado. Eu quero deixar aqui o TVT News segunda edição com as portas abertas a vocês. Queremos ser parceiro também, divulgar as ações, trazer, né, o Instituto aqui para a TV para a gente discutir, promover debates. Vai ser muito importante para nós aqui termos essa parceria com vocês, que a gente aqui no TVT News segunda edição estamos começando hoje, mas que a gente se veja mais vezes e consiga dialogar sobre diversos temas, né, que esse Brasil e o mundo cada vez mais precisa desse debate. Muitíssimo obrigado. O site está aí na tarja, não é isso? Acabaram de me avisar aqui, institutomariellefranco.org. Muito bem. Né? Quem estiver nos assistindo aí, entra no site para você conhecer e se envolva nessa trincheira. Giovanni, um forte abraço para você. Quer complementar com mais alguma informação? Fica à vontade. Faz um convite já para o povo, né? Certinho aí agora, oficialmente, para a nossa audiência. Manda ver aí, fica à vontade, querido. Não, maravilha, super agradeço. Deixo aí o convite para todas as pessoas que estão nos assistindo, estarem conosco no dia do aniversário de Marielle Franco, dia 27 de julho, a partir das 5 horas da tarde, na Casa Savana, no centro do Rio de Janeiro, para o lançamento da Agenda Marielle Franco de 2026, que a gente está com um mote, porque esse ano faz 10 anos da eleição histórica que ela teve aqui no Rio de Janeiro, enquanto vereadora dessa cidade, e a gente está com essa perspectiva de ela foi... nós somos porque ela foi e segue sendo, né? A filosofia Ubuntu, e a gente segue sendo a continuação desse sonho, a continuação desse legado. Então, eu deixo esse convite para todas vocês e também para o TVT News, para estarem conosco, quem puder, se você puder, vai ser uma honra, será uma enorme alegria. Nós teremos uma mesa de debate sobre segurança pública, debatendo, inclusive, a dissertação de Marielle Franco, né, que foi sobre segurança pública no Rio de Janeiro, e também teremos uma roda de samba, celebrando, né, a vida dessa mulher incrível para o Brasil, para a democracia e para todo mundo. Então, fica o convite, espero ver vocês por lá, e é isso, muito, muito obrigado, é sempre um enorme prazer e alegria estar aqui com vocês. Forte abraço, Giovanni, vamos à luta, Marielle presente. Obrigado, querido.
16 horas e 51 minutos. Nós temos uma matéria no nosso site tvtnews.com.br sobre esse tema. A gente vai para o nosso intervalo e volta já com várias dicas bacanas para o final de semana. Não saia daí, a gente está de volta já. Este é o TVT News, segunda edição, 16 horas e 53 minutos. Falo direto aqui da Avenida Paulista, nos nossos estúdios, desejando um ótimo final de sexta-feira e um excelente final de semana para vocês. São Paulo tá frio, viu, gente? Temos a câmera da Paulista, querido Tião. Se tiver, manda ver aí, patrão. Vamos dar uma olhada como é que tá a Paulista. Dá uma olhada. Gente do céu. A temperatura despencou aqui em São Paulo. E uma umidade violenta, gente. Parece que vem chuva aí, inclusive, viu? Se agasalhem, porque o negócio não está bom, não. A Receita Federal liberou, na manhã dessa sexta-feira, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2026. A rodada contempla 2.700.000 contribuintes que receberão 4 bilhões e 600 milhões de reais no próximo dia 31 de julho. Para verificar se você está entre os contemplados, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal. Na página, basta incluir o número do CPF, a data de nascimento e escolher o ano da consulta desejada. Além da página na internet, a Receita oferece um aplicativo para smartphones e tablets, permitindo que o contribuinte consulte diretamente as informações sobre a liberação da restituição e a situação cadastral do CPF. Os depósitos serão feitos diretamente na conta bancária indicada no momento da declaração. A Receita afirma que os pagamentos serão realizados ao longo do dia 31 e podem variar dependendo da instituição financeira. Economiza, viu, gente? Não vai pegar o dinheiro e sair gastando, não, né? Vamos em frente. A situação se complica para o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça. Afastado do STJ desde fevereiro após acusações de importunação e assédio sexual, ele será julgado sobre esses casos no dia 6 de agosto. Agora, o ministro Cristiano Zanin, do STF, autorizou a Polícia Federal a investigar Buzzi também em um inquérito que apura venda de sentenças. Investigadores apontaram ao Supremo que há menções a familiares de Buzzi em materiais da Operação Cisames, que apura o esquema desde novembro de 2024. A PF analisa os dados para confirmar os indícios contra o ministro e seus parentes. Além de Buzzi, Zanin autorizou a investigação contra outro ministro do STJ, Paulo Dias de Moura Ribeiro. A PF apontou suspeitas de favorecimento em decisões de Moura Ribeiro e quer abrir os dados bancários de empresas, servidores e familiares do magistrado. A Procuradoria-Geral da República concluiu que reuniu elementos que comprovam a atuação de uma organização criminosa no STJ entre 2019 e dezembro de 2023. O grupo atuava diretamente no esquema de venda de decisões judiciais. Pior que, sabe o que pode acontecer com esses senhores aí? Serem aposentados compulsoriamente. É triste, né? Porque esse daí, todo crime, evidentemente, tem seu peso. Eu acho que esse aí é pior. Quando ele é cometido por quem deveria defender o Estado de Direito, defender o seu direito, o meu, de todo mundo, e o cara acaba cometendo o crime de vender a sentença. Aí, meu amigo, o país vai para o chão. Porque isso se chama insegurança jurídica. Quem garante? Porque, veja só, vou dar um exemplo hipotético aqui. De repente, Breno, você está com o teu carro, alguém te dá uma puta pancada. O cara passa no farol vermelho e acaba com o teu carro. Aí você, olha, vai na justiça, tal, precisa receber. E aí o cara que precisaria pagar, sei lá, o preço do teu carro, ele vai lá e dá um dinheiro para o juiz. E aí o juiz dá a sentença favorável ao cara. Acabou.
acaba a segurança jurídica do país. Na minha opinião, o juiz que fizer esse tipo de coisa, ele tem que pegar uma cana, mas uma cana desse tamanho. Né? E depois não adianta ficar dodó e querer domiciliar, né? Igual uns e outros aí, não. O cara tem que puxar cadeia, mas puxar cadeia séria, porque é um horror. Isso é para desestabilizar o país. Você não tem mais garantia nenhuma. Aí você entra num processo, aí você perde o processo, você fala, gente, o que será que aconteceu? Será que o juiz estava comprado? Eu, sinceramente, cada notícia dessa que eu vejo, eu conheci um juiz que eu tinha até entrevistado ele algumas vezes, e depois saiu aí um escândalo desse juiz. Ele foi aposentado compulsoriamente, continuou recebendo salário e continuou frequentando os lugares que ele frequentava com carro Jaguar. Aliás, ele tinha 2 carros Jaguar. Um horror, cara, é um horror. 16 horas e 59 minutos, o Dia Internacional da Mulher Negra é amanhã, mas já nessa sexta acontece um encontro que celebra história, potência e representatividade aqui em São Paulo. O Mulheres Pretas no Poder, a Noite das Vozes Negras, vai homenagear mulheres negras que fazem a diferença na sociedade e celebrar os 50 episódios do Pod da Preta. E para fazer o convite para essa celebração, eu convido ela mesma, a Ruth Lopes, do Opinião da Preta, que está organizando o evento. Muito boa tarde, Ruth. Que prazer enorme receber você para falar de um evento tão importante. Eu que já tive o privilégio de participar do teu podcast. Boa tarde, querida. Conta mais para a gente sobre o evento. Boa tarde, meu querido. Que bom falar com você, que bom te ouvir. E já te agradecendo pela sensibilidade e o carinho ao tema, Dom. Estou muito feliz de dividir aqui com você essas informações, levar para o seu público aí a questão do dia 25 de julho, Dia da Mulher Preta. Muito bem. Fala um pouquinho sobre o evento que teremos hoje à noite no Clube Holmes, queridona. Manda ver aí, faça o convite, passe o serviço para a gente. Vamos embora. Na realidade, 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, latino-americana, caribenha. Essa data ela aconteceu depois do encontro que teve na América Latina, onde se reuniu várias mulheres negras, enfim, para debater e combater o racismo, o machismo, enfim. E a presidente Dilma sancionou essa lei e colocou no calendário nacional em 2014. E é uma data para reflexão, e acho principalmente nos tempos que nós estamos vivendo agora, né, Dom? De racismo, de machismo, de misoginia, e a gente quer sair um pouco do lugar da dor e homenagear aquelas mulheres que se encontram no centro do poder, mas trazendo também a reflexão que ainda são poucas, até porque o tecido social brasileiro foi construído pela garra, pela luta dessa mulher negra, e ela ainda não está nos espaços de poder. Então eu convido a todos, a gente tem uma noite maravilhosa hoje, de celebração de mulheres negras como Marina Silva, a ex-ministra Macaé Evaristo, a Ana Elisa. Vai ter tanta gente potente, tantas mulheres potentes, e mais que isso, a gente vai ter ali aqueles que acreditam que a democracia se faz com a inclusão de todos. Sobre isso, a gente está no Holmes, na Vida Paulista, uma noite de celebração. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouco do seu podcast, que eu, como eu falei aqui, eu tive o privilégio de poder participar. Fala um pouquinho do pod e já convida a nossa audiência para assistir também, queridona. Já me segue nas redes sociais, Opinião da Preta. O podcast, na realidade, era um projeto que eu desenvolvi há muito tempo, na pandemia, enfim. Eu não vou fugir um pouco da história do Dom. Aí, na pandemia, todo mundo foi para as redes. E aí eu fiz muita live. E aí as pessoas, terminando a pandemia, as pessoas me cobravam que eu tinha que, de novo, estar com o rostinho aqui no vídeo, uma cara preta no vídeo, na telinha. E aí eu vou para o YouTube, no canal Opinião da Preta, no Pod da Preta. Eu estreiei o ano passado com o Salgadinho, o queridão Salgadinho,
e encerrei um ciclo de 50 episódios com o professor Hélio Santos. Vale super a pena vocês darem uma olhada ali em cada episódio, cada história, cada escuta, vale super a pena. Quando a gente fala mulheres nos espaços de poder, ter uma mulher na telinha também falando também é estar no espaço de poder. Então, se você está aí, já aproveita e segue lá, Opinião da Preta. Muito bem, nos veremos então a partir das 7h30, 8 horas, né? Qual o horário certinho? É que eu tenho um evento antes e eu vou passar lá depois, mas já está na minha agenda. Eu e a Ângela iremos lá sim, viu? Aqui pertinho, pertinho de casa, te prestigiar. Muito bem, muito bem. Estou te esperando lá e deixo um beijo no coração de cada um de vocês, que entendem que a democracia se faz com a inclusão de todos, principalmente das mulheres negras, que é a base da construção desse país. Muito bem, já adianto aqui meus parabéns e te dou um abraço pessoalmente mais tarde. Beijo grande, queridona. Beijo grande, meu querido. Prazer. Obrigado. Entrou em vigor hoje o novo tarifaço do governo estadunidense contra o Brasil, agora de 12,5%. A alegação dos Estados Unidos é de que o Brasil não fiscaliza adequadamente a importação de produtos feitos com trabalho forçado. Com o novo aumento, a alíquota total sobre parte das exportações brasileiras chega a 37,5%. Em nota oficial, o governo brasileiro rechaçou a medida e afirmou que vai acionar a lei de reciprocidade, além de levar o caso à Organização Mundial do Comércio. O Palácio do Planalto declarou que os Estados Unidos manipularam um tema caro aos direitos humanos para sustentar uma política protecionista sem base legal. Produtos como o petróleo, café e carne bovina ficaram isentos das cobranças. Por outro lado, segmentos como o de calçados, máquinas, equipamentos e peças passaram a enfrentar a tarifa máxima. A nota do governo destaca que o Brasil é reconhecido há décadas pela Organização Internacional do Trabalho no combate ao trabalho escravo. O documento lembra ainda que o país é signatário de 66 convenções da OIT, enquanto os Estados Unidos ratificaram apenas 10. Não, isso é um deboche. Tá? Esse senhor aí é um debochado, além de uma série de outros adjetivos que o meu contrato não me permite falar no ar. Tá? Mas essa é a realidade. Isso é uma piada de mau gosto. Não estou dizendo que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tenha empresas que promovem esse tipo de coisa nefasta em pleno século XXI. Agora, posso garantir a vocês que quando você puxa a ficha técnica dessas empresas, a grande maioria são adoradores e apoiadores da extrema-direita, a qual esse senhor tem a maior representatividade global. Essa é a verdade. Isso é um troço que não tem o mínimo cabimento. Assim como a questão climática. Eles também estão falando de desmatamento aqui no Brasil. Esse senhor tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, uma das iniciativas mais eficientes no combate ao desmatamento e à defesa do meio ambiente, ao clima. Os Estados Unidos é o país que mais polui no mundo. É de cair os butiá do bolso, né? Como diz o meu amigo Valério. Vamos para o nosso giro de notícias. Roda a vinheta, por favor. Para comentar algumas das principais notícias do dia, eu convido agora o nosso querido jornalista Dom Valério Campos. Boa tarde, Mr. Valério. Você viu essa daí, meu amigo? O presidente dos Estados Unidos reclamando e taxando o Brasil em mais 12, tantos por cento, porque aqui tem empresas que promovem o trabalho análogo à escravidão. É de cair os butiá do bolso, né? É justamente. Logo quem, né, Ernesto? E os números mostram ali, o Brasil assinou 60 e tantas medidas, né, de combate a esse tipo de
absurdo, e os Estados Unidos assinaram 10, então quem é que combate o quê, né? Já está mais ou menos claro. Eu gostaria de começar aqui, Ernesto, homenageando aqueles trabalhadores que... Eu ando muito de ônibus, então eu vejo, né, o que está acontecendo aí na rua. Teve uma época, há uns 10 anos atrás, talvez, a gente entrava no ônibus e aí a pessoa entrava para vender alguma coisa e falava: eu podia estar roubando, podia estar assaltando, mas eu estou aqui vendendo isso, aquilo, aquele outro. Então eu queria começar dizendo isso. A gente podia aqui estar falando da novela dos Bolsonaro, porque cada dia tem um capítulo, né? A madrasta, o enteado e toda essa coisa de Maria do Bairro, essas produções assim, mexicanas, venezuelanas, tem mais ou menos esse padrão. A gente podia estar falando da Argentina, por exemplo, porque agora apareceu aí um manifesto anônimo e que diz ter milhões de assinaturas para a Argentina nunca mais jogar a Copa do Mundo, o que a gente também é contra, porque pelo menos o futebol argentino a gente gosta muito. Mas não vamos falar disso, isso aí é outra coisa. Podia falar do juiz Buzzi, o ministro Buzzi, que é acusado de... Essa eu acho sensacional, era. Ele é acusado de assédio sexual e um dos principais instrumentos da defesa dele é um atestado médico de que ele sofre de disfunção erétil. Então ele não pode causar mal a ninguém. A justificativa dele é essa? É porque ele é acusado de ter assediado a menina de 18 anos, filha do amigo, né? Aí o cara diz que é broxa. O cara diz que é broxa. Mas não vamos falar de nada disso, né? Nós vamos falar de farmar... Olha só, nós vamos falar de farmar aura. Farmar aura significa o quê? Significa adotar uma pose marcante, reproduzir um meme, fazer uma dança ou qualquer atitude que chame a atenção e gere engajamento. É negócio de rede social, é as coisas da juventude. Pois hoje em Cuiabá, capital do Mato Grosso, está acontecendo um campeonato de farmar aura. Cada participante tem 1 minuto para tentar impressionar os jurados do evento. O vencedor receberá R$100, o segundo R$50 e o terceiro vai ganhar uma baguncinha, que é um lanche cuiabano com pão de hambúrguer, carne, salsicha, ovo e maionese. Olha só, não é fraco não. O campeonato devia acontecer no Parque das Águas, que é o mais tradicional lá de Cuiabá. Mas o prefeito, que se chama Abílio Brunini, do PL, o bolsonarista, esse bonitão que está aí na tela, ele não autorizou o uso do espaço. Ele alegou que não sabe o que é farmar aura, mas isso não é desculpa, porque eu também não sabia e pesquisei. Ele disse que tinha 67 motivos para negar essa atividade de área pública, e que alguns desses motivos principais são de saúde mental coletiva, falta de interesse público, bem-estar social, preservação do bom uso do espaço público, ou seja, um monte de conversa que não explica nada. Mas talvez a verdadeira razão venha agora. Para concluir essa argumentação, ele alegou o seguinte: ele não pode autorizar o evento, o campeonato de formar aura, porque ele é heterossexual. Agora eu te pergunto, Ernesto, o que tem que ver A com B? Rapaz, eu acho que a única coisa que dá para fazer aí, nesse momento, é formar aura. Ah? Exatamente. Eu acho que... Não é? Embora a gente também é heterossexual, mas a gente pode formar aura tranquilamente. Cara, não, que loucura, que loucura! Olha, não, Valério... olha a conversa do cara, rapaz. Não, é demais, caramba, porque eu sou hétero. Gente, eu sou hétero. E ele é prefeito da cidade de Cuiabá. Eu me lembro bem desse cidadão quando ele era deputado federal, né, que ele era aquela turma, com todo o respeito aos amiguinhos e amiguinhas da quinta série, mas ele parecia um garoto da quinta série naquele Congresso Nacional, uma coisa na CPI, na CPMI. O cara que só voltava a jogar bolinha de papel, né? Ficava no fundão lá, jogando bolinha e tal, vaiando, né? Subiando. É esse cara aí que é o prefeito de Cuiabá, uma cidade grande, importante. Infelizmente, aparece, assim, sem a gente querer julgar, né, os eleitores de lá, mas parece que não foi muito feliz a escolha, né? Tá, depois só para a gente fazer uma provocação, eu vou pedir para o senhor passar aqui no estúdio,
pra gente fazer uma pose aqui, formando áurea nós dois aqui. Tô brincando. Vamos seguir em frente, Valério. Boa. Seguir em frente. Agora, Ernesto, vamos falar de coisa séria. Vamos deixar de palhaçada agora, vamos falar de coisa séria. Esse fim de semana não vai ter sol, provavelmente, aqui em São Paulo. Vai estar nublado, vai estar friozinho e tal. Então, é uma boa aproveitar de graça um espaço cultural dos tantos que temos aqui. Isso tem tudo a ver com a belíssima reportagem que a gente acabou de assistir, da querida Daiane Ponte, sobre a falta de calçados, a má condição das calçadas. Tudo isso tem a ver com o seguinte: é um exercício de cidadania a gente aproveitar a cidade em que a gente vive, né? A gente que paga tudo isso aí, então tem o retorno tem que ter calçada boa, naturalmente, primeira coisa. E também tem que ter o que se chama de aparelhos culturais, né? Museus, espaços em geral dedicados à arte, à cultura. Aqui em São Paulo tem mais de 100 bibliotecas públicas, é um negócio espetacular, né? Porque abrange praticamente todo tipo de público. Dessas mais de 100, 13 são temáticas, imagina, bibliotecas sobre um tema específico. Tem de arquitetura e urbanismo, tem de cultura afro-brasileira, poesia, literatura infantil. As 3 de que nós vamos falar agora, elas vão estar abertas no sábado, das 10 da manhã às 2 da tarde. A primeira é a Biblioteca de Poesia. Ela se chama Alceu Amoroso Lima e tem mais de 30 mil títulos. Tem 3 andares e a área infantil recebe eventos, de vez em quando, como jogos de tabuleiro, por exemplo. Essa biblioteca fica na rua Henrique Schaumann, número 777, em Pinheiros, na zona oeste da capital. É bom lembrar, falando em poesia, é bom lembrar que nós temos o privilégio, né, de lermos português. Então nós somos leitores de Fernando Pessoa, de Carlos Drummond e tantos outros. Então imagina 30 mil títulos de poesia, é uma bênção, né? Bom, a segunda que a gente vai destacar se chama Mário Schemberg, que foi um grande cientista brasileiro, e essa é uma biblioteca de ciências e dedicada aos jovens. Tem muito material de ciências exatas, biológicas e da área da saúde. Tem um acervo de temas variados e um outro acervo em braille, o que também é sensacional. A pessoa não enxerga, ela vai lá, ela consulta, ela vai usar esse recurso e vai ter acesso a um monte de informação relevante. É muito bacana. Fica na Rua Catão, 611, na Vila Romana. E, voltando ao público infantil, que a gente citou no começo, tem a Biblioteca Monteiro Lobato, que o visual, toda a decoração, as exposições, a maioria delas se refere a quem? Ao autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas para os adultos também é legal, porque é muito bonito, é uma construção de 1950, ela tem muita iluminação natural e ela fica no meio de uma praça, na Vila Buarque, na Rua General Jardim 485. Então amanhã, é fim de mês, quer dizer, não é uma época da gente estar muito assim capacitado, né, para gastos, para investimentos. E tudo isso é de graça. Então a gente pode ir curtir poesia, ciências, ou levar as crianças também. É isso aí, o fim de semana sem dinheiro, vamos dizer assim, dá para ser legal do mesmo jeito, né? Muito bem. Aliás, né, eu particularmente, quando você começou a dar essa agenda maravilhosa, aliás, parabéns, viu, para você e toda a nossa produção. Estava vendo a arte aí também, tá linda. Lindo. Eu comecei a refletir aqui, viu, Valério, sobre a importância que tem a cultura nesse sentido, inclusive, de memória, de conhecimento do país, da nossa cultura, num momento tão ruim que a gente vive, de embates culturais, né, essa guerra cultural. Eu sempre penso, quando eu vejo alguma manifestação, né, de vassalos, né, digamos assim, como dizia o Nelson Rodrigues, né, os vira-latas, né, que ficam aí olhando para os Estados Unidos, etc. Todas as vezes que eu cruzo com esse debate, eu penso nisso, falo, gente, que falta faz conhecer a nossa cultura, né? E está aí uma agenda gigantesca, importantíssima e gratuita. E gratuito. Muito bem. A gente pensa em arte e cultura em São Paulo, a gente pensa nos lugares
top, né? No MASP aqui do lado, no Museu da Língua Portuguesa, na Pinacoteca, lugares belíssimos, realmente, que são, assim, fazem parte do espetáculo que é São Paulo, com todos os seus problemas, todas as dificuldades, mas, enfim. Só que não é só isso, né? Como a gente viu agora, tem mais de 100 bibliotecas públicas, um acervo grande, qualificado. Então vamos aproveitar, vamos curtir a cidade, vamos nos inserir, a cidade é nossa, né? Vamos mandar brasa. Forte abraço, queridão. Excelente final de semana. Ernesto. Obrigado pelo ensinamento da semana toda, como sempre. Por favor. Faltou um só, faltou uma dica só. Pô, pelo amor de Deus, eu querendo acabar, eu ficaria aqui com você até 8 da noite, meu amigo. Manda ver, não, desculpa. É porque é um assunto relevante, Ana. Se não fosse, eu não tomaria o seu tempo. Com você não tem assunto que não seja relevante. Isso eu já aprendi com 3 minutos de conversa contigo. Eu vou imitar sua mãe agora e fazer uma correção, Ana. Porque o assunto é carne, né? Então é um assunto relevante. O estabelecimento que a gente aprecia lá na minha cidade não tem o I no fim. É como se fosse Giovanas, só que em vez de S no fim é o Z, então é Giovanás. Giovanás! Eu acabei de falar aqui para a equipe que está aqui no estúdio comigo, que eu comecei a falar dessa churrascaria lá em Porto Alegre e tinha me dado fome. Agora você retomou esse tema, meu estômago já fez um... Que maravilha! É maravilhosa, né, Valéria? Eu tive lá já umas 3, 4 vezes, maravilhoso. É boa porque é simples, né, Nessa? A gente tem também essa... Na nossa idade, na minha idade especialmente... Na nossa! A gente já aprendeu que um lugar bom para ir não precisa ser um lugar... A gente não tem roupa para ir em lugar de luxo, né? Lugar fino, caro e tal, não é pra gente. Sim. Então é um lugar simples. A gente está aqui fazendo propaganda de graça, mas é um lugar simples, um ambiente familiar, enfim, é o que a gente gosta, né? Bom fim de semana para você, para todos e até segunda. E o galetinho deles é uma delícia também. Abraço forte, meu querido. Falou, Ernesto. Obrigado. Obrigado. Bom final de semana. Acontece até domingo aqui em São Paulo a mostra Diversidade 60+. E uma das atividades da programação é a exibição do filme Torre das Donzelas. Dirigido por Suzana Lira, o documentário traz relatos inéditos de mulheres que foram presas durante a ditadura militar. Entre as entrevistadas, a ex-presidenta Dilma Rousseff, Coração Valente, e suas ex-companheiras de cela do Presídio Tiradentes, em São Paulo. É hoje, às 6 da tarde, no Cine Biju, que fica na Praça Roosevelt, no bairro República, entrada gratuita. Olha só quanta dica bacana tem aí. Vamos olhar aqui direitinho. Esse filme é maravilhoso, esse doc é maravilhoso, viu? A Eleonora Berenice, que aqui, vai ter debate depois com a diretora, tá? Então, quem tiver São Paulo hoje, aí, ó, na faixa 18 horas. Muito bem. Vamos em frente à relação de afeto e respeito com os animais de companhia requer cada vez mais espaços públicos de convivência, informação qualificada e conscientização social. Quando eventos de grande porte ocupam a cidade com uma programação gratuita direcionada ao bem-estar animal, a cidade ganha em ocupação, cultura, adoção responsável e apoio concreto às redes de proteção ainda tão necessárias. A segunda edição do Festival PET chega ao Parque Ibirapuera nesse final de semana, reunindo palestras técnicas, atividades infantis e a meta de arrecadar dezenas de toneladas de alimento para entidades parceiras. É a união de cultura, lazer e compromisso social em um só espaço. E para detalhar a programação e os impactos dessa iniciativa, nós conversamos agora com o cofundador do Festival PET, o André Palhano. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Só de ver o chamamento, o convite, já dá vontade de estar lá. Boa tarde, André. Parabéns aí pela iniciativa e pelo sucesso do evento. Boa tarde, Ernesto. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
Muito bem. Bom, primeiro eu queria saber como é que surgiu. A demanda é natural. Agora, como é que surgiu essa ideia? Como é que isso se colocou diante da tua responsabilidade como cidadão, André? Perfeito. Bom, primeiro estamos falando de uma causa, né? As pessoas veem a questão do pet apenas às vezes como um luxo ou como uma. E na verdade a gente está falando de proteção, de direitos dos animais e que promovam seu bem-estar na cidade. Aí a ideia, né, foi, pô, como é que a gente leva a informação, né, sobre os tantos temas dessa causa, e uma causa que gera tanta paixão, tanto afeto, de uma maneira atraente, criativa e não por isso menos séria. Pô, vamos fazer um evento que tenha atrações relacionadas a esse universo. Então, você vai ter instalações, vai ter cinema, vai ter uma série de teatros que falam desse universo pet e carregam consigo uma informação, um conhecimento sobre esse universo tão apaixonante. Muito bem, nós estamos vendo as imagens aqui, isso não tem como deixar de nos sensibilizar, cara. Que maravilha. Eu que já estou, acho que no meu 15º amigo fiel, agora eu tenho o Adalberto, que é a cara desse daí que está passando, inclusive, um vira-latão maravilhoso que eu adotei também com a minha companheira, rapaz. É uma alegria muito grande. Nós temos uma mudança, né, que eu chamo de mudança civilizatória, que se inclui dentro do conjunto de mudanças civilizatórias que a gente precisa estar, né, exercendo, cultivando ao longo da nossa trajetória aqui na Terra, né? E uma delas é essa questão, né, dos pets, né? Eu sou de uma geração que eu vi o fax e hoje vejo a IA. E também vi cães e gatos serem tratados de determinadas formas, que não vale nem a pena relembrar, e hoje completamente diferentes, inseridos dentro, né, das nossas vidas e com todos os cuidados. Como é que você avalia essa transição, que eu ainda acredito, viu, André, que a gente ainda está nesse processo de transição. Como é que você avalia hoje? Neto, dizem os especialistas, né, que até os anos 70, 80, o cachorro dormia fora de casa. O gato, muitas vezes, dormia fora de casa, né? Chegou anos 80, ele entrou na cozinha. Nos anos 90, ele veio para a sala. E nas últimas 2 décadas, hoje é muito comum que você tenha, né, um animal, um gato, um cachorro, como um membro, de fato, da família, né, que dorme dentro da tua cama. Então, essa relação, né, você deve se lembrar muito, o cachorro era visto como algo utilitário, muitas vezes, né, somente um cão de guarda, um cão de alarme. Isso evoluiu muito, de fato, nesses últimos anos. E o que a gente vê agora é o que muita gente chama, inclusive, de famílias multiespécies, né? Pode parecer um termo exógeno, mas, na verdade, a gente está falando de seres que nos apaixonam, pelos quais somos apaixonados e que têm direitos, né? E que têm, nós, como tutores, temos o dever de proteção, de bons cuidados com essa turma toda. Então, o festival, ele traz um pouco dessa evolução, que é você poder sair com seu companheiro, fazer atividades incríveis com ele. Os gatos não, os gatos, você sabe bem, vão ficar em casa, né? Mas você promove, além de informação, de conhecimento sobre as causas, sobre esses direitos, sobre esses deveres dos tutores, você fala também de uma maneira leve de como você pode promover uma vida conjunta que é muito diferente daquela que a gente tinha há 10, 15, 20 anos atrás. Muito bem. Ainda bem, né? Eu chamo isso de avanço civilizatório também, porque tinha muitas coisas que a gente naturalizava nesses anos que você falou, e eu vivi isso, né? O cachorro que dormia no quintal, né? Um frio danado, o cachorro dormia lá só para latir, se alguém, né, pulasse, uma coisa completamente improvável. De vez em quando eu vejo uns memes, um cachorro todo, né, arrumado, deitado no sofá, fala, tem um barulho lá fora, manda o cachorro olhar, né? Parece o cachorro com uma cara, é você, né? Não, que genial, cara, que genial, que maravilha.
Vou passar o serviço novamente, data, horário, local e etc., no Parque do Ibirapuera. Passa aí, faz o convite para a nossa audiência, André. Fica à vontade aí, querido. Perfeito. Bom, vocês estavam falando justamente da importância, né, de eventos abertos, gratuitos, no espaço público. É uma coisa que uma cidade como São Paulo precisa demais, né, Ernesto? Então, é isso que a gente está promovendo, é muito fácil chegar. O evento acontece no Ibirapuera, na arena de eventos ali do Ibirapuera, das 10 às 5 da tarde, nesse sábado e no domingo. Vai estar sem chuva, vai estar friozinho, mas vai estar muito gostoso. No domingo vai abrir um sol, a previsão indica isso. E o evento é 100% gratuito, basta você ou antes baixar o seu ingresso ali nas redes sociais do evento, ou você chega na hora e pode baixar o seu ingresso ali na porta do evento. E vai ser um prazer ver todos vocês ali. Realmente é um evento, eu sou suspeito para falar, mas é muito bacana, muito divertido e muito enriquecedor. Muito bem. André, passa só, por favor, a rede social de vocês, então, para quem estiver nos assistindo e já quiser fazer a reserva. Manda ver aí, por favor. Perfeito. O Instagram é festival.pet e o site é festivalpet.com.br. Maravilha! Prazer enorme falar com você. Desejo um excelente evento, tanto no sábado como no domingo. E eu quero ver se eu consigo arrumar. Eu estou com uma agenda aí que agora começa o período pré-campanha e a gente tem uma fila de trabalhos aqui, mas vou ver se eu consigo arrumar um espaço aí para levar o meu querido amigo Adalberto para a gente dar um rolê aí, te dar um abraço pessoalmente, viu, querido? Forte abraço, obrigado, excelente evento para vocês. Igualmente, Ernesto, sou teu fã, espero poder vê-lo lá. Grande abraço. Abraço, queridão, obrigado. Vamos para o nosso intervalo e já já a gente volta com o editor do jornal TVT News, Alexandre Barbosa, com os destaques da semana no nosso site. É pai bola, sai daí não. Esse é o TVT News, segunda edição, hoje sextou. Como é que tá a tua agenda aí? A gente acabou de passar várias agendas gratuitas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, para você aproveitar o final de semana. Aqui tá meio friozinho e tal, mas segundo o André agora, né, que eu acabei de conversar com ele, ele falou que domingo promete sair um solzinho. Vamos já aquecendo para o final de semana. A área queimada no Brasil caiu em 2025 e ficou abaixo da média histórica, segundo a nova edição do Relatório Anual do Fogo, do MAP Biomas. 12 milhões e 700 mil hectares foram atingidos pelo fogo no ano passado. E esse volume é 31% inferior à média anual de 18 milhões e 400 mil hectares registrada desde 1985. A maior redução foi na Amazônia. Depois de registrar 15 milhões e 800 mil hectares queimados em 2024, o maior número da série, o bioma teve 3 milhões e 100 mil hectares atingidos em 2025, a menor extensão observada em 41 anos. O Cerrado continuou sendo a região mais afetada pelo fogo, com 69% de toda a área atingida no país. O Pantanal teve a maior redução proporcional em relação à medida das últimas 4 décadas, e a Caatinga foi o único bioma que terminou 2025 acima de sua própria média histórica. A maior parte das queimadas ocorreu sobre vegetação nativa, mas na Amazônia e na Mata Atlântica, mais da metade da área queimada está em terrenos modificados pela ação humana, como pastagens, por exemplo. Já no Cerrado, na Caatinga, no Pantanal e no Pampa, o fogo atingiu predominantemente áreas de vegetação nativa. Bom, isso é uma herança que a gente recebe, né, que mistura um pouco com as questões culturais e a falta, sobretudo, de sensibilidade, né, de algumas pessoas. Deus, 17 horas e 34 minutos, agora
recebemos o editor do nosso site, tbtnews.com.br, Alexandre Barbosa. Seja bem-vindo, Ale, o que você traz para a gente hoje, querido? Semana tranquila, mas peronomútil. Peronomútil, isso que eu ia falar. Quando eu estava vindo, acho que o Dom vai me perguntar da semana passada eu falei que foi tranquila, né? Essa semana aqui foi daquele jeito. Eu separei algumas notícias que dão bem a cara do que foi a nossa semana, né? A primeira delas é uma boa notícia, que já temos aqui, olha que fotona, bonitona, né? Linda, linda, linda. E essa é uma informação muito importante. Sim, eu acho que, assim, tirando as coisas ruins que aconteceram, essa foi a notícia da semana, né? Porque tão importante quanto você sair do mapa da fome é você continuar fora dele, para mostrar que essa é uma política pública, uma política de Estado, né? Como a gente sempre fala, que as políticas... Outro dia estava uma discussão na redação sobre o que é política pública e o que é política de Estado. Ou seja, uma política de Estado é aquela que, independentemente do governo que entrar, não pode se alterar, e o combate à fome tem que ser, né, uma política de Estado. Então, tá aí, essa foi a grande notícia da semana. Muito bem, olha só, e a foto é maravilhosa, né? Essa foto, na verdade, é quando ele lançou o plano safra, tanto do plano safra da agricultura, do agronegócio, digamos, quanto da agricultura familiar. E é a agricultura familiar, você estava aqui outro dia com uma colega do MST, né? É a agricultura familiar que, de fato, trabalha para acabar com a fome. Porque ela cuida da comida que a gente coloca no prato no dia a dia. Muito bem, mais de 70%, né, vem da agricultura familiar. Olha, essa foto ela é tão linda porque ela, na minha opinião, ela representa exatamente o que é o Brasil. Precisa de diversidade, o povo nordestino feliz, sim, né? Com essa expressão de... E com a mão no trabalho. Exatamente, com a mão no trabalho. Que coisa mais linda. Parabéns, viu, querido? Eu tenho absoluta certeza, e por isso que eu convido você que está nos assistindo a entrar no site tbtnews.com.br, procura essa matéria aqui, ó, que essa turma aqui, eles são bons de serviço, viu? É informação pra caramba, dados pra caramba, e isso é muito importante. Porque você, como eu, você deve cruzar com o vizinho que anda tomando detergente, por exemplo, né? E é muito importante a gente ter esses dados aqui para a gente dialogar com essas pessoas. Eu sei que a gente tem uma certa dificuldade, falei aqui dos bebedores de detergente, mas tem ainda, né, uma parte do Brasil que a gente precisa falar sobre isso aqui, da importância disso aqui. Então, por isso eu recomendo demais essa matéria, tbtnews.com.br, está aí na tela o QR Code, né? Ale, com você, meu irmão. Bom, a próxima já é na verdade, uma notícia curiosa. É triste, mas ela é curiosa, porque a gente fez a cobertura toda do caos que foi a questão dos trens nessa semana, Sim. Os trens aqui em São Paulo. O pessoal que é daqui de fora de São Paulo, né, a gente teve um problema com linhas que abastecem a região metropolitana e a região leste de São Paulo, que são regiões muito populosas. E aí, conversamos já bastante sobre isso, né? Fogo dentro do trem, uma coisa horrorosa. Mas por que essa notícia é curiosa? Porque eu até brinquei na newsletter que a gente mandou para o público. Aliás, as pessoas podem se cadastrar, né, para receber a nossa newsletter. Já passa o caminho. Ela tem que entrar pelo tem site. Lá no é isso, tem o WhatsApp, ela entra lá e fala, eu quero participar da newsletter, né? Maravilha. Aqui é para compartilhar. Aqui é para compartilhar. Né? Tá ali, ó, tá ali embaixo. Isso, eu recebo notícias via WhatsApp. Boa. E aí, eu falei assim, sabe aquele meme, Galvão? Fala, Tino, sentiu? Porque o Tarcísio sentiu, né? Ele viu que a repercussão estava muito negativa, e aí ele foi via Artesp, essa questão de você recuar da privatização, mas de fato ele sentiu que a repercussão foi muito grande. Né? E aí a matéria está explicando um pouquinho que, na verdade, isso aí ele só está retardando, né, em 90 dias, que coincide com o período das eleições. Muito bem. Bom, e ele já vinha de um desgaste
por conta das privatizações, Sim, a sobretudo Sabesp, com a principalmente, Sabesp, né? E o desgaste que a Enel, ou Enel também, Sim. tem, né, produzido aqui no estado de São Paulo. É tudo para desmentir aquela máxima de que privatiza que melhora, né? Você falou disso, né, ontem, então é nessa linha. Muito bem. A próxima agora é uma notícia curiosa. Manda ver. Você é um cara novinho, né? Mas você assistiu o Exterminador do Futuro, né? Eu assisti, era bem pequenininho, mas eu lembro. E aí outro dia eu vi um meme que era a Sarah, pro público que não conhece, Sarah Connor é a mãe do Connor, que é o cara que lidera a resistência no futuro e tal. E aí tinha um meme que era assim, né? Sarah Connor te olhando quando você conversa com a... manda bom dia para a inteligência artificial, né? Essa matéria aqui do Tiagão é uma matéria bem curiosa. Quando eu vi, não acreditei. Também achei que era meme e é verdade. O que aconteceu? Assim, para explicar para o público, a matéria está explicando isso tudo direitinho. Eles chamam de sandbox, né? Uma caixa de areia. É um ambiente, em tese, controlado que as inteligências artificiais fazem para testar alguns recursos. E uma dessas... ela escapou, é como se tivesse deixado uma porta aberta nessa caixa de areia e ela de fato fez um ataque hacker. A hora que eu li, como eu sou dos anos 80, né? Na hora eu lembrei, porque no filme Exterminador do Futuro é justamente isso que acontece. Uma inteligência artificial provoca um ataque autônomo e aí o mundo acaba. Né? E aí eu mandei para todos os meus amigos que têm a minha idade e aí falaram, vamos fazer uma matéria sobre isso, e na matéria está explicando, inclusive, para quem não conhece a história do filme, o que foi a Skynet, e é muito parecido, né? Assim, eu não sou um cara que critica a inteligência artificial, acho que ela tem muitos, a gente utiliza bastante ela aqui para manipular dados, mas ela levanta sempre essa questão do poder das corporações de fazer, né? A gente sabe que na guerra do Irã, muitos alvos foram determinados com inteligência artificial. Então, de fato, é um perigo. Sim. Não, e um trem desse escapando, né? Se a gente for seguir, né, o que aconteceu no filme, acaba a vida. Não, porque de fato ela fez o ataque hacker e a empresa que foi hackeada riu assim, falou, que legal, tal, não sei o quê, porque para eles isso é normal, né? Mas isso é muito assustador. É assustador. Né? Então, essa matéria está sendo bem lida no site. Essa galera está gostando de conhecer a história da Skynet da vida real. Muito bem, vamos para a próxima. E aí a última, para encerrar, né, você acabou agora de fazer uma entrevista, e nós demos, está no site também, né, sobre esse prêmio que terá hoje, mas essa matéria então eu trouxe para a galera conhecer por que 25 de julho é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Que maravilha. Ela está explicando direitinho, e aqui, esse é um dia internacional, né, foi definido pela ONU. Tá explicando que foi, e a colega que foi entrevistada agora explicou, né, que foi um dia que teve essa reunião e tal. No caso do Brasil, Dom, tem como é que tá o teu touch ali? Só para... Vamos subir. Como é que tá? Guizão, eu acho que tá meio sujo minha mão aqui. Sobe, não? Aí, agora sim. Mas por que no Brasil também é uma outra data, que é o dia da Teresa de Benguela? Que foi uma liderança quilombola, e aí 25 de julho também. Tá bom? Só para mostrar a foto da Teresa de Benguela, que não sei se todo mundo já viu uma imagem dela. Lógico, é uma imagem a partir de relatos orais, estava aqui, aqui, ó. É o Dia Nacional da Teresa de Benguela. Que maravilha. Parar. Então aí, entrar no site TVT News para conhecer a história da Teresa Benguela. Então amanhã é uma data dupla aí de comemoração. E a matéria toda, ela é bem completona, ela traz depoimentos de mulheres negras e traz grandes mulheres negras da nossa história. Desde a Marielle, passando por Elza Soares e outras grandes personalidades. Muito bem. Grande Alexandre Barbosa, prazer em receber você aqui hoje. Hoje menos corrido, né? Tem dias que... Aí, ó, tá essa matéria é legal. Essa aqui também é legal, porque... A Copa do ingresso Mundo, da Copa, daqui a pouco já dá para comprar. Que maravilha. Segundo a matéria, os preços vão ser entre 89 e 3 mil reais. Esse de 89 a gente tá meio assim, mas... Né? Então daqui a pouco já dá para comprar. Né? Ingresso da Copa Feminina. E antes tinha essa matéria da China, que foi uma pesquisa que saiu hoje, mostrando que o Brasil topa você ser mais aliado da China do que dos Estados Unidos.
É isso aí, né? Quem diria, né? O mundo vai se Pesquisa Poder transformando Data. e a opinião pública também. Eu adoro o layout desse É bonito, né? site, a cara dele, sem propaganda de Bet, de Rexona, de não sei o que lá. Muitíssimo obrigado, Alexandre. Excelente final de semana, meu irmão. Obrigadão, viu? Parabéns para tua equipe toda. Obrigado. Vamos em frente. Você tem informação para dedéu, como dizia minha avó, no tvtnews.com.br. Vamos em frente, porque são 17 horas e 44 minutos. Juízes, diretores gerais e médicos especialistas estão entre os profissionais mais bem pagos no Brasil. É o que indica um levantamento produzido pelo economista Bruno Imaizumi, da consultoria 4 Intelligence, ou 4 Intelligence. A análise reúne informações de 425 ocupações encontradas na PNAD contínua do IBGE, com dados do primeiro trimestre deste ano. Os juízes tiveram a renda média de R$ 35 mil por mês. Diretores e gerentes gerais receberam 25 mil e médicos especialistas R$ 24 mil mensais. No ranking geral, os magistrados só ficam atrás dos atletas e esportistas, que lideram com um rendimento estimado em R$ 60 mil por mês. A renda dos juízes equivale a quase 90 vezes a média da população ocupada no país, que foi de R$ 3.918 no período. Na outra ponta da tabela, a menor remuneração é de condutores de veículos de tração animal, com R$ 790 por mês. Pescadores e trabalhadores da conservação de alimentos também ficaram abaixo dos R$ 1.000 mensais. No total, 22 categorias mostraram renda média abaixo do salário mínimo da época. De acordo com a pesquisa, é possível que os profissionais com renda mais elevada ocultem parte dos salários reais nas respostas para evitar chamar a atenção durante as entrevistas domiciliares do IBGE. É igual aqui, você pergunta para o Câmara, o Fundão e o Batata, por exemplo, quando eles ganham, eles ficam, né? Olha, não, então eu ganho, não sei o quê, que tem isso, tem aquilo, né? Muda de assunto, é isso mesmo. 17 horas e 46 minutos, a medida sancionada pelo presidente Lula permite que mulheres maiores de 18 anos possam adquirir e portar spray de pimenta para a defesa pessoal em todo o país. O objetivo é a contenção temporária de agressores em situações de ameaça à integridade física ou sexual. A norma libera a compra de dispositivos aprovados pelos órgãos competentes. O trecho que permitia o uso por jovens de 16 e 17 anos foi vetado. Com isso, para comprar o spray é preciso ter pelo menos 18 anos, apresentar documento com foto, comprovante de residência e declarar não ter condenação por crime violento. Os estabelecimentos deverão manter registros das vendas por 5 anos, fornecer orientações de uso e cadastrar a compradora em um banco de dados federal. O produto será de uso individual e intransferível. Tem parcial da nossa enquete aí, que a nossa enquete hoje está querendo saber a tua opinião sobre isso. Manda ver aí, por favor. Vamos lá. Sim ou não? É a nossa pergunta da enquete. Aliás, né, são as opções da nossa pergunta, que é... Volta um pouquinho, por favor, a taxa anterior, não é? Para a gente falar aqui da enquete aí, ó, tá lá. A liberação do spray de pimenta vai contribuir para a proteção das mulheres? Qual é a tua opinião? Sim ou não? Aqui no nosso site, ou melhor, no nosso YouTube, olha aí, ó, 69, parcial, tá, gente? Dá para vocês votarem ainda. 69% da nossa audiência acredita que sim, que a liberação do spray de pimenta vai contribuir para a proteção das mulheres. E 31% acha que não. Gente, eu tenho uma dúvida com isso. A priori, a gente sempre pensa assim, não, qualquer coisa, porque o Brasil ocupa um ranking vergonhoso de feminicídio. São Paulo teve um aumento exponencial. O Brasil inteiro e São Paulo, pior ainda. Aqui em São Paulo, a gente sabe que é uma decisão política do governador Tarcísio de Freitas, que reduziu o orçamento para o combate à violência de gênero, né? Então, a gente já sabe. Aí eu me pergunto,
né? A gente deu na matéria aqui. Antes demorava 16 dias para sair uma medida protetiva, agora demora 3. Aí tu fala assim, que legal, né? Baixou de 16 para 3. Agora, nesses 3 dias, a mulher que está recorrendo a uma medida protetiva é porque ela está em risco. Como é que ela vai fazer? Ela vai ficar 3 dias se escondendo, dormir na casa de outras pessoas? Não. Então, assim, eu a priori, eu sou sempre a favor, mas eu também transferi a segurança pública das mulheres para as próprias mulheres com spray. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Bom, para 69% da nossa audiência, sim. Para 31%, não. Ainda dá tempo de você votar, viu? Vamos para os nossos comentários? Vota aí, deixa teu comentário lá. Vamos lá. Vamos para os comentários, então. O que nós temos aqui? Quem é que está chegando aqui? A Aida Bittencourt, minha querida amiga, dona e equipe da TVT News. Boa tarde. Muito boa tarde para você também, queridona. Seja sempre bem-vinda, viu? Boa tarde. Falo de São Lourenço, Minas Gerais. Alena Junqueira. Querido, um beijo gigante para você e para todo o povo de Minas Gerais. Meu pai era mineiro de Muriaé, viu? Tenho um carinho enorme, grandes amigos de Minas Gerais, mineiros também. Vamos lá, Maria França, não. Spray de pimenta pode ser uma arma contra inocente. Já houve um caso de morte da vítima que estava com o spray, diz a Maria França. Pois é, né? Tem todas essas questões, né? Eu acho que a gente poderia trocar o spray de pimenta pela delegacia especializada da mulher aos finais de semana, né? Muito obrigado, Maria França, bem observado, viu? Vamos lá, eu gosto desse debate, viu? Eu não usaria o spray, é muito arriscado, qualquer movimento pode ser fatal, diz a Cícera Tavares. Pois é, você imagina, né? A mulher tem que abrir a bolsa, pegar o spray e pá no cara, né? Oh, meu Deus do céu, vamos ver como é que vai ficar. Antônio Borim, mulher não deveria ter somente spray de pimenta, era para ter também defesa pessoal gratuita distribuída pelo SUS. Muito bem, aprender a dar uns golpes. Ele, tchá, sai, tarado, pra lá. Né? Tom! Não é? A gente está falando de coisa séria, gente. Eu estou aqui, né, fazendo brincadeiras aí, mas é sério que a gente está falando aqui. Você está vendo aí, ó, né, a nossa audiência se manifestando. Pode ir rodando. Obrigado, Antônio, querido. Excelente final de semana para você também, viu? Boa tarde, Dom. Você conquistou o coração dos baianos. Estive recentemente na Chapada Diamantina e muita gente conhece o seu trabalho, diz a Isabel Viana. Ô, Isabel, querido, um beijo. Muito obrigado. Você sabe, Isabel, eu moro aqui perto. Aí outro dia, já faz um tempo, eu estava saindo de casa, veio um senhor com uma bengala, uma barba, né, branca, bonita, um chapéu de Cuba. E aí ele mexeu comigo de longe e falou, fulano, Aí eu falei, opa, o cara falou, é você mesmo, rapaz, eu não acredito que eu tô aqui, hospedado no hotel aqui do lado, e encontro com você. Bom, passamos o dia juntos, fomos no Armazém do Campo, numa festa cubana, uma delícia de amizade. O nome dele é Jairo, né? E ele é da Chapada Diamantina. Aí eu estou devendo uma visita para ele. É bom saber que tem mais gente que gosta do meu trabalho, do nosso trabalho aqui. E o dia que eu estiver lá na Chapada Diamantina, eu vou ver se eu dou um abraço em cada um, viu? Muito obrigado, Isabel. Um beijo gigante para você. Excelente final de semana. Boa tarde, Dom e todos. Receberam um toque de mãezinha foi o máximo. Amei, diz a Celina Ferreira. Pois é, minha mãe, eu vou falar, minha mãe joga duro. Eu estou trabalhando, ela está me mandando mensagem. Ó, tá errado aí. Eu tinha falado trem, aliás, eu tinha falado metrô e na verdade era o trem que pegou fogo. Eu agradeço a mamãe Dira, viu? Obrigado, queridona. Boa tarde, Dom Ernesto Campos da TVT. Saudações de Santo André. Compas da TVT, perdão. Saudações de Santo André, Encarnação. Beijo para todo o povo de Santo André. Muitos amigos aí, morei em Santo André, inclusive. Não voto na esquerda de jeito nenhum, mas é cada representante de direita pé rapado que parece que eu tô sem alternativa. Diz o Juquinha Juca. Juca, desculpa eu estar rindo aqui, eu não tô rindo de você, eu tô rindo, na verdade, da situação aqui, né? Eu não voto na esquerda, mas é cada representante da direita pé rapado que parece que eu tô sem alternativa. Bom,
Rapaz, ainda dá tempo, né? 4 de outubro vão ocorrer as eleições. Escolhe um deputado e uma deputada, independente se é de esquerda, de direita, extrema. Eu só acho que não vale a extrema-direita porque eles são contra a democracia, né? Mas eu acho que eu particularmente, eu procuro votar em pessoas humanistas, né? Em políticos com propostas humanistas, né? Não é nem, esse é a esquerda, não. Se o cara é a favor do transporte público de qualidade, se ele é a favor da saúde pública de qualidade, da educação de qualidade, né? De amparar os mais vulneráveis, já tem grande tendência, né? E aí eu não quero nem saber se o cara é de esquerda ou de direita. Agora, a extrema-direita já é complicado. Até 4 de outubro, pesquisa aí, meu caro. Juquinha, um belo deputado ou deputada, um senador ou uma senadora, e o presidente, cara, vai ser feliz, meu irmão. E depois tem que cobrar, viu? Não adianta só votar, largar o voto lá, não. Você lembra quem você votou na última eleição para deputado, não? Lembra? Fala rápido, vamos ver. Abraço, Juquinha, querido, obrigado por estar aqui com a gente, viu? 17 horas e 54 minutos, não voto. Bom, essa já foi. Mais um, só pra gente encerrar rapidinho. Eu ainda tenho notícia pra Dedéu pra dar aqui, ó. Boa tarde. E é só fazer o L, diz a Maria do Socorro Santos. Eu acho que ela está respondendo pro Juquinha, né? Maria, muito obrigado. Boa tarde, Dom. A mamãe sempre socorrendo. Beijo para sua mãe, diz a Mara Araújo. Sempre socorrendo, viu? Essa é guerreira para Dedéu. Vamos em frente. A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nessa semana a Operação Metástase contra uma quadrilha interestadual especializada no roubo de medicamentos contra o câncer. Só faltava essa, gente. Não é possível. Bom, pela manhã, 5 pessoas foram presas. Segundo as investigações, o grupo contava com o apoio da facção Terceiro Comando Puro e movimentou 33 milhões de reais em apenas um ano. O bando usava empresas de fachada para recolocar o material roubado no mercado. As cargas roubadas eram levadas para o Complexo da Maré. A partir daí, os receptadores pagavam os ladrões, armazenavam e distribuíam os remédios para todo o país por meio de farmacêuticas fantasma. Ao todo, os agentes saíram para cumprir 5 mandatos de prisão preventiva e 97 de busca e apreensão em 4 estados. No Rio, houve intenso tiroteio e barricadas em chamas durante a ação da Maré. Também há mandados em São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Goiânia e Belém. A Justiça determinou o bloqueio de 30 milhões de reais em contas bancárias, além do bloqueio de imóveis e veículos de luxo do bando. Integrantes do grupo aliciavam funcionários de transportadoras para obter informações privilegiadas sobre as rotas. Ao todo, 25 empresas fantasmas eram usadas para receptar os remédios, que depois eram revendidos até para hospitais públicos e privados por meio de licitações. Eu vou falar uma coisa, cara, eu não gosto de romantizar bandido, nem passar a mão na cabeça de bandido, não me entendam mal. Mas, olha, gente, nos anos 80, o crime organizado, na verdade, as facções, eles tinham uma outra relação, né, com o povo mais vulnerável da comunidade e também com os mais vulneráveis de saúde, né? O cara roubar remédio para o câncer, olha, vou falar para você, o cara tem que ter um apetite do demo, né? Vamos lá, 17 horas e 57 minutos, a frente fria que estava no sul avança pelo sudeste nessa terça-feira e aumenta as condições de chuva na região. São Paulo tem risco de temporais ao longo do dia, como o que atingiu cidades do interior e provocou estragos, com registros de ventos de até 121 km por hora. Um senhor de 82 anos morreu em Ribeirão Preto, uma das mais atingidas, onde os ventos chegaram a 70 km por hora. Já no centro-oeste e no interior do norte e nordeste, o tempo segue quente e seco, com baixa umidade e alto risco de queimadas. Segundo o INMET, hoje à noite as instabilidades diminuem em São Paulo, mas ainda pode chover em parte do estado. Na capital paulista, o céu fica encoberto,
com risco de temporais e máxima de 18 graus. No Rio de Janeiro, as pancadas avançam para mais áreas. Em Minas Gerais, a chuva chega ao centro-sul, Zona da Mata e Triângulo Mineiro, com chance de trovoadas. No sul do Espírito Santo, a umidade do mar provoca chuva fraca. Meus caros, vamos ficar de olho aí, viu? Porque não tá dando para ficar doente, não. Se os caras estão roubando até remédio para câncer, imagina antigripal. O chão cedeu e provocou um afundamento na rampa de acesso ao portão 6 do Morumbis. Eu até hoje não me conformo do Morumbi, agora chama Morumbis. Né? Coisa de mau gosto. Depois que fizeram essa bobagem aí, o time do São Paulo, ó... Nessa sexta-feira, um caminhão da tropa de choque que estava no local para reforçar a segurança nos arredores, antes e durante o show do cantor Harry Styles. É assim que se fala isso, o nome desse cara. É o cara que cancelaram. Harry Styles. Eita, o povo aqui só apronta comigo, né? Beatles, ninguém fala. Caiu no buraco o carro do pelotão de choque. De acordo com a Polícia Militar, o incidente decorreu do afundamento do pavimento, em área que passou recentemente por intervenções estruturais. Trata-se de local onde costumeiramente o veículo permanece parado por razões operacionais. Não houve vítimas nem danos a terceiros e o show vai acontecer normalmente daqui a pouco. Temos imagem do telão. Dá uma olhada no o brucutu da tropa de choque. Olha isso. Dá para encher a tela? Não. Tá dando para o povo ver, né? Que eu vejo no monitor pequenininho ali. Dá só uma olhada. Eita, enquanto não mudar o nome do Morumbi para, né, voltar a ser Morumbi, parece que enterraram um sapo ali. O time não ganha, só vexame, não é mesmo, Gustavo Novo? Só vexame. E agora começou a afundar, né? O carro da polícia caindo para o lado. Vamos ver agora mais alguns destaques da nossa programação da TVT para esse final de semana? Roda aí. Hoje, 21h, tem Samba na Gamboa. Nessa sexta, Tereza Cristina homenageia Aldir Blanc, que completaria 79 anos no dia 2 de setembro. Quem acompanha a Tereza Cristina nessa bela homenagem são as cantoras Dorina e Mariana Baltar, que já gravaram discos com o repertório de Aldir. No sábado, às 20h, tem mais um episódio do Combinado com Bigode. Eu já participei do Combinado com Bigode. Aliás, nós precisamos fazer uma arte para colocar aqui da Kombi. Eu dei uma entrevista para ele, cara, adorei. É dentro de uma combosa, uma Kombi, e o Bigode é uma simpatia, viu? Na sequência, tem o Papo de Rua. E logo depois, às 9h30, o Cine TVT apresenta Memorável Trem de Ferro. O documentário narra, com depoimentos e imagens, os 100 anos da história ferroviária que atravessa Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. O espectador é levado a uma época em que o país seguia o caminho dos trilhos de ferro e o trem era o principal meio de transporte. É nesse sábado, 9h30, no Cine TVT. E no Conversa Sem Curva, que eu tenho a honra de apresentar aqui na casa, a edição dessa semana eu recebi o Vladimir Timerman, gestor de recursos, investidor e fundador da Esh Capital, que participou de alguns dos mais importantes e intensos debates recentes do mercado financeiro. Para quem perdeu essa edição do Conversa Sem Curva, tem reexibição no domingo às 7h. O Vladimir Timerman, esse que está aí, ó, é o cara que vem há 3 anos denunciando o Daniel Vorcaro. E segundo ele, Daniel Vorcaro é um laranjão. Tem outros envolvidos aí. É só puxar o fio. Esses são só alguns destaques. Acesse o nosso site, tvtnews.com.br, e confira a grade completa. Vamos ver o resultado da nossa enquete para a gente fechar a tampa aqui? Põe na tela aí, gente, por favor. 71% da nossa audiência acredita que a liberação do spray de pimenta vai contribuir para a proteção de mulheres e 29% não. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Até segunda-feira. Chega, gente. Tchau. Valeu. Muito bom.